além daquilo que já foi anunciado aqui pelo pessoal da Economia e pelo ministro Onyx, foi antecipado para o dia 16 de abril a campanha de imunização contra a gripe para caminhoneiros, motoristas, transporte coletivo, forças de segurança, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e funcionários do sistema prisional. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos vai transferir cerca de 40 milhões para o CONAB e para a FUNAI. E a CONAB distribuirá a cesta de alimentos para grupos vulneráveis e a FUNAI para indígena. Serão 161 mil comunidades beneficiadas em 25 estados. Hoje foram repatriados 768 brasileiros, sendo 434 da Bolívia, 243 de Londres, 60 da Argentina, 22 do Chile e 9 de Trinidad e Tobago, totalizando, no momento, um total de 11.235 brasileiros repatriados. Neste momento, eu passo a palavra ao ministro Ramos para fazer as colocações dele. Boa tarde, ministro Braga Neto, Mandetta, Wagner Rosário, Jorge. Eu inicio minhas palavras agradecendo o trabalho que a imprensa vem fazendo e aproveitando também a Secretaria de Governo. Ela é muito conhecida pela relação com o Parlamento, mas ela tem outras secretarias que estão voltadas diretamente para esse combate ao coronavírus. A Secretaria de Assuntos Federativos já existe na estrutura da SECOM. Ela vem sendo responsável, desde o início da crise, com a relação com os entes federados, com os governos estaduais e as prefeituras. Foi ela que foi responsável, tendo à frente a secretária Débora Aroche, em planejar, coordenar as videoconferências com os governadores de todos os estados. Nós fizemos uma videoconferência na segunda-feira pela manhã, semana retrasada, com a região Nordeste, que foi a primeira por solicitação da região Nordeste, e em seguida a região Centro-Oeste. Nós fizemos a região Sul e a região Nordeste e a região Amazônica, a região Norte, depois a região Sul e Centro-Oeste, e o último dia foi a região Sudeste, né? Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. E estamos, através da Secretaria de Assuntos Federativos, 24/7, ou seja, o tempo todo, com uma ligação da secretária com os secretários dos estados, seja na área de saúde, em várias outras áreas. Então, existe esse contato com todos os estados. Tem um link e o nosso pessoal está diretamente lá atendendo as demandas. O governador liga, solicita um apoio. Um exemplo, o governador Helder Barbalho nos solicitou um apoio de um avião que vinha do Suriname. Nós entramos em contato com o gabinete de crise gerenciado pelo general Braga Neto. Então, é um trabalho muito importante. Nós temos também a Secretaria de Comunicação, que os senhores conhecem, que é responsável pela estrutura aqui da coletiva. Eu aproveito para agradecer ao ministro Braga Neto. Quando nós conversamos, achamos que a mudança para esse local, já foi falada várias vezes, é que um problema que é transversal a todo o governo. E nos sentimos muito satisfeitos de estar aqui junto ao nosso ministro da Saúde, Mandetta, que, lógico, o foco principal é a área de saúde, mas foi a oportunidade que nós tivemos de mudar o procedimento. E também a Secretaria de Comunicação é responsável diariamente de emitir boletins sobre as notícias. Nós temos também a Secretaria Parlamentar, que tem atuado junto ao Congresso Nacional na aprovação das medidas voltadas para o coronavírus, a parte das medidas econômicas. O ministro Guedes acabou certamente de divulgar para os senhores. Aproveito também para agradecer a resposta do Congresso Nacional a essas demandas. Essa medida provisória que já foi sancionada dos R$600, que foi motivo da explanação do ministro Onyx, foi uma iniciativa do nosso deputado Vitor Hugo, lá no Congresso, juntamente aos outros parlamentares, e aprovada e incentivada pelo presidente Jair Bolsonaro, que está muito sensível à necessidade, como já disse aqui o ministro Guedes agora há pouco, dos mais vulneráveis. Então, eu aproveito para agradecer e colocar a Secretaria de Governo à disposição dos senhores. Obrigado, galera. Por favor, ministro Jorge.
Bom, boa tarde a todos. A Secretaria-Geral da Presidência basicamente tem 3 frentes de colaboração com o governo no problema de enfrentamento ao coronavírus. Como disse o ministro Ramos, é um problema transversal que envolve todos os ministérios e todas as estruturas do governo, e todas bem sobrecarregadas com o momento, pelo volume de atos e a necessidade de nós darmos respostas em tempo mais rápido do que o usual. Internamente, nós somos responsáveis pela administração do Palácio, então todos os meios, desde os meios preventivos de asepsia, o álcool em gel que está nos corredores, e assim o cuidado com os servidores e as pessoas que circulam no Palácio, inclusive os senhores e as senhoras da imprensa, passam pela Secretaria de Administração, assim também todos os meios de suporte, como as salas de videoconferência, mobiliário, transporte, enfim. Então, isso tem sido feito dentro de uma medida do possível a contento. A gente sabe que o volume ainda de serviços é muito grande e estamos seguindo rigorosamente aqui as orientações do Ministério da Saúde no que diz respeito aos protocolos e do Ministério da Economia no que diz respeito à força de trabalho, inclusive com a questão do teletrabalho. A segunda frente nossa é a subchefia para assuntos jurídicos, essa responsável pela finalização e formatação dos atos que são levados a despacho com o Presidente da República e suporte ao Comitê de Crise em todas as portarias de todos os ministérios que tenham a ver com esse enfrentamento. Então, até hoje, nós tivemos que editar, diretamente ligado ao problema do coronavírus, 20 medidas provisórias, 16 decretos e 8 portarias que estão ainda em vigor para fazer frente à questão, principalmente a parte migratória, de um total de 163 atos analisados até o momento. Temos mais cerca de 10 medidas provisórias com temas diversos, que, contando com a colaboração e compreensão do Congresso Nacional, estamos procurando, nesse exato momento, direcionar todas as medidas possíveis para o enfrentamento. É um volume muito maior de medidas provisórias. Isso também deixa com o Congresso Nacional uma responsabilidade grande de análise e de correção desses atos. A gente tem tido uma interlocução feita pelo ministro Ramos e a sua estrutura de apoio parlamentar, o secretário André Borato, tratando diretamente com os parlamentares e sensibilizando das medidas que nós estamos adotando, e também do Supremo Tribunal Federal, não só na pessoa do ministro Dias Toffoli, mais recentemente o ministro Alexandre de Moraes, e temos tido, de fato, uma compreensão do momento. Nesse sentido, a gente fica aqui também sobrecarregando a nossa terceira frente, que é a imprensa nacional. A imprensa nacional é o órgão responsável por dar publicidade e divulgação dos atos oficiais, para que eles possam ter validade no mundo jurídico. Com isso, nós aumentamos muito a quantidade de diários extras. Nós estamos com cerca de 88 diários extras e hoje teremos mais algumas edições extras do Diário Oficial, assim que o presidente autorizar algumas medidas que já estão prontas. Então, de modo que a Secretaria-Geral fica responsável, como falei anteriormente, pela administração do Palácio, pela parte de pessoal, pela análise jurídica e a imprensa nacional. Obrigado. Obrigado, ministro Jorge. Ministro Evagrio do Rosário. Bem, boa tarde a todos, boa tarde aos colegas ministros aqui presentes, à imprensa. Bem, a CGU ela vem atuando dentro desse processo, dentro das suas missões de apoio que já presta diretamente ao governo. São missões que estão vinculadas à defesa do patrimônio público, ouvidoria, correição, transparência, auditoria e combate e prevenção da corrupção. Bem, dentro dessas áreas é bom pontuar algumas iniciativas que esclarecem aí a atuação ampla do governo em diversas frentes. Bem, em primeiro lugar, num trabalho conjunto com a Secretaria-Geral, com a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Economia, houve edição tanto da Lei 13.979, como também da MP 926, que trouxe algumas modificações nos processos de licitação. Nós temos os processos licitatórios, em média, eles duram 90 dias no governo. Por óbvio, nós não temos prazo para se contratar todos os itens a serem contratados em 90 dias,
e se eu não vou cumprir todos os ritos, eu vou ter que simplificar esses ritos e deixar de executar algumas ações que normalmente são executadas. Então, praticamente todas as licitações elas estão sendo feitas por dispensa de licitação, né? A gente abriu a possibilidade de contratar até empresas inidôneas, ou seja, empresas, caso nós não tenhamos nenhuma outra empresa que forneça aquele bem, e essa empresa estiver inidônea, ela vai ser contratada, porque aqui a prioridade é salvar vidas. Então, nesse momento, se abre essa oportunidade. A possibilidade de aquisição de equipamentos usados, corte da estimativa de preços, visto que os preços hoje em nada se assemelham aos preços normais, muito pelo contrário, são preços completamente divergentes da realidade, e que nesse momento não há tempo para ficar se discutindo, visto que a gente não tem uma visão geral dos insumos que são utilizados e nem com a curva aí da oferta e da demanda devido à necessidade mundial desses produtos. Então, essa foi a primeira medida dentro da área de contratações. Dentro da área de auditoria, nós disponibilizamos uma equipe, tanto para o ministro, tanto para todos os ministérios, mas especialmente ao Ministério da Saúde, que é quem tem feito as maiores aquisições e quem está passando aí por maiores dificuldades. Basicamente, estamos levantando todos os riscos dessa contratação, ajudando o Ministério, tentando não criar nenhum tipo de problema para o Ministério, tentando evitar tanto problemas operacionais, riscos operacionais, mas também riscos de fraude, riscos de corrupção, tentando mitigar esses problemas. Então, tem sido um trabalho interessante, diferente, que busca aí trazer mais segurança nessas contratações que estão sendo realizadas. Na área de transparência, a gente está dando transparência total no portal da transparência a esses recursos. Nós já temos ontem mais 9,5 bilhões que foram liberados, mas até agora no sistema tem 5,49 bilhões liberados, 2,5 bilhões já foram empenhados, e quem entrar na página do portal da transparência, www.portaldatransparencia.gov.br, pode ter acesso às informações, tem logo um link ali do coronavírus, clicou, tem acesso aos gastos do governo de forma clara e diretamente à sociedade. Estamos lançando também na transparência um portal, hoje até despachei lá com o pessoal da área do Centro de Operações, aqui que está fazendo a gestão da crise, onde a gente vai concentrar todas as informações num único portal. Assim que esse portal já está pronto, assim que ele tiver com o endereço certo, a gente passa para a imprensa em geral. Bem, na área de correcional, editamos a MP 928, o presidente assinou, praticamente a gente suspendeu todos os prazos de sanção, prazos de processos disciplinares de sanção, tanto baseados na Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção, como também a Lei 8.112, que é o Estatuto do Servidor Público. Então, ali esses prazos eles estão suspensos, tanto os prazos do processo, quanto os prazos prescricionais que são decorrentes desses processos. Bem, na área de ouvidoria, dentro do Fala BR, que é o canal específico do governo, nós abrimos ali um assunto específico de Covid-19. Até a data de hoje, fechando antes da reunião, nós recebemos 4.100 manifestações. Essas manifestações, 54% estão concentradas em 4 órgãos do governo: Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da Cidadania e ANAC. São uma série de manifestações, elas estão sendo utilizadas pelos gestores nas suas tomadas de decisão, e isso é muito importante. Lá o cidadão pode entrar, pode fazer denúncia, reclamação, sugestão e qualquer outro tipo. Então, atuando dentro das áreas específicas da controladoria, a gente vem procurando ampliar os dados para a transparência, procurando dar o máximo de acesso à informação, e também resolvendo os problemas relativos à área correcional e à área de maior segurança nas contratações públicas, visto que essas contratações tiveram suas exigências relativizadas nesse período de emergência, onde a prioridade nossa é salvar vidas e evitar maiores transtornos. Então, agradeço pela oportunidade, ministro. Senhores, com a palavra o ministro Mandetta. Muito bem. Boa tarde a todos os nossos ministros, Wagner do Rosário, que tem feito um trabalho muito próximo da saúde. Agradeço aqui nas inúmeras situações onde a gente tem que tomar decisões que são decisões numa margem de risco muito elevada. O mercado de aquisições está muito complexo de atuar. Ministro Ramos, que tem feito aí um trabalho de aproximação
e articulação com toda a classe política, que está toda convergente em direção aos esforços. Agradeço aí a medida provisória que vem com a liberação dos recursos. Ministro Jorge, que cada vez que a gente manda para cá, ele mata no peito os textos e coloca no formato para a gente poder sair do outro lado. Sem ele, nada acontece, nada acontece. E nosso ministro Braga, que vem coordenando a nossa coordenação de crise. O momento continua um momento difícil em termos de abastecimento. Hoje a gente tinha uma expectativa que se confirmasse a aquisição dos respiradores, ventiladores por parte lá do Nordeste, lá da Bahia. E quer que eu aguarde? Tudo bem? Não, é por causa do ruído, acho que ficou ruim para os seus colegas. Hein? Ah? Não, mas tudo bem. Vamos, calma, está todo mundo um pouco estressado. Agora é momento de... Estou tomando bastante chá de camomila. Tomem também. Então, nós não temos hoje, não confirmamos hoje no nosso balanço do que vai entrar de respiradores, o que vai entrar de material. Eu volto a repetir, a recomendação que a gente está fazendo agora de diminuição de atividade social, de dinâmica social, eu nem chamo isso de isolamento ou de quarentena, não é isso nem é isolamento, nem é quarentena, isso é uma redução da atividade. É porque nós permanecemos um intervalo de tempo com a China fechada em relação às suas exportações para atender o seu mercado interno. Ela é o principal país que o mundo inteiro compra da China. Isso fez com que nós atravessássemos fevereiro e março sem poder adquirir matérias de lá, o mercado já fechando. Quando ela reabre para venda, reabre com o mundo inteiro tendo que repor o estoque que usava e mais a duplicação ou triplicação do estoque de determinados itens para o coronavírus. Então, nós temos aí uma coleção de problemas que vão se somando nesse mercado, e hoje a notícia foi a retenção dos ventiladores, respiradores lá do Nordeste, que nós tínhamos expectativa que entrassem mais 680 aproximadamente e foram frustrados. Também hoje a gente está vendo também retenção, enfim, discussão sobre produções globais de máscara, quase que uma coisa assim, isso era global, agora é para atender só o meu país. Nós estamos dialogando com os países no sentido de termos um mínimo de racionalidade nesse momento para podermos achar um ponto de equilíbrio. E por isso a gente recomenda fortemente a manutenção por parte da sociedade, por parte da orientação dos governadores, porque cada atendimento cirúrgico, cada pessoa que iria para o CTI, que não vai, que deixa de ir, é um insumo que a gente está economizando, porque a gente sabe que aqui na frente a gente pode ter espiral de casos que vão demandar todo o sistema de saúde. Isso ontem a gente teve uma primeira amostra disso em relação a Manaus, secretário de Estado ligando, solicitando apoio, tive que pedir, pegar respirador de um estado, mandar pela FAB para Manaus. Aqui agradeço ao ministro Braga, ao ministro Fernando da Defesa, pela pronto atendimento, para a gente tentar trabalhar o Brasil como um cenário, porque se aumentar muito aqui, talvez a gente pegue equipamento de um local e transfira para ver se a gente consegue dar um ponto de equilíbrio para o nosso sistema de saúde, que vai sim ser muito estressado. O que a gente quer evitar? Que nós tenhamos grandes centros como Rio, São Paulo, Belo Horizonte, capitais, na orla, com surtos, brotes epidêmicos em paralelo ao mesmo tempo. Aí realmente seria muito difícil. Então, esse somatório de ações para diminuir a mobilidade é muito importante. Ontem à noite eu fiz uma reunião em call também com Davi Wippe, Fábio Jatene, Milton Arruda e Ederlon Rezende. Eu estou trabalhando com pouca gente, mas normalmente os cabeças brancas, aqueles que têm mais tempo e vivência, não só de sistema, mas de medicina, onde a gente está discutindo
algumas possibilidades em tempo de tantas incertezas. É difícil. O paper, como a gente chama, o trabalho científico publicado no New England de ontem, é muito frágil do caso da cloroquina. Mas a gente teve ali uma sensação de que, olha, o uso compassivo, que é só nos críticos, a gente divide os pacientes em formas leves, formas graves e formas críticas. Nós estávamos adotando para os críticos. Nós vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas não ainda necessitando de CTI, mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos possam ter a opção dentro da farmacopeia pública de poder utilizá-los. Então, agradeço aqui aos colegas que ontem fizeram isso até meia-noite, todos juntos, né? Esses respiradores que nós conseguimos mandar do Rio lá para Manaus, eu aqui agradeço à Redditor. Foi um pedido meu, pessoal, à Redditor, eu não queria tirar os respiradores públicos para mandar para Manaus, então eu fiz uma custódia, mandei, a Redditor me cedeu 15, mandei para Manaus para atender pontualmente, depois que atender, chegando, eu conseguindo colocar, eu devolvo e agradeço, não só a Redditor, mas é impressionante como todos estão querendo ajudar, isso é o lado positivo hoje. A Vale do Rio Doce, que comprou os kits, criticaram, o kit tem 35%, a gente sabia, esse kit foi o único kit que a gente tinha um mínimo de confiança, porque ele estava registrado no mercado europeu, a Alemanha havia comprado, e ele vai ser útil sim para um tratamento, para uma utilização em escala aqui do lado, ele não é o único e a gente agradece muito a Vale, mas hoje eu também pedi a Vale para entrar dentro desse mercado, porque a gente precisa de gente com perfil de iniciativa privada dentro da China para poder garantir que o que a gente comprou chegue no aeroporto, desembarace no aeroporto, coloque no avião e saia de lá, porque as vendas eventualmente estão caindo em qualquer fase dessa história. Está sendo um aprendizado muito grande sobre a reação humana nesses momentos em que todos querem o mesmo item, né? E um único país concentrou a produção desses itens. Também lá do Ministério da Saúde, hoje eu recebi muitos questionamentos de enfermeiros lá do hospital. Jamais foi a minha opinião dizer que a enfermagem não conseguiu segurar as infecções lá no Santa Major. A enfermagem é fundamental e ela está sendo extremamente guerreira naquela unidade. E o vídeo, os dentistas, os odontólogos não se viram contemplados. Eu fui perguntar, porque o vídeo foi feito por uma iniciativa de colegas que trabalham ali dentro do Ministério da Saúde, não passou pelo crivo de todos. Os dentistas são, sim, extremamente importantes. Vocês já imaginaram, no meio dessa situação, você ter uma crise de canal, você ter uma crise oral, e você ter que entrar com um perfurador de alta rotação, a quantidade de saliva, é um profissional que tem alto grau de contaminação, risco, né? Nós temos já um protocolo para que os dentistas continuem trabalhando, eles trabalham diretamente com cavidade oral, todo o meu respeito, todo o meu pedido de apoio a essa especialidade que é profundamente imbricada dentro dos nossos serviços de saúde. Enfim, eu acho que essas são as principais fatos. Os números nós vamos falar na hora do boletim. Há um natural aumento do número de casos, há uma preocupação não só com aquelas clássicas, mas Manaus entra também no nosso radar como um ponto que pode ter ascendências rápidas de curva, ao lado de Fortaleza, lá no Nordeste, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Então, a gente vai monitorando, estamos conseguindo, com muito esforço, evitar aglomeração, evitar a espiral de curva. A gente espera poder levar isso até o nosso sistema estar mais robusto. O ministro Tarcísio, o ministro Wagner, ontem estiveram lá no nosso ministério, para que a gente faça de uma planta padrão, de uma unidade de campanha, trabalhando junto com a Anvisa, um fast track para a gente ter o mínimo de biossegurança, para que a gente faça a primeira, veja modularmente, passo a passo, como ela se dá, do ponto zero até a hora que ela está instalada. Devemos fazer aqui no entorno de Brasília, por conta do impacto na rede de Brasília,
mas deve ser no estado de Goiás, e isso está sendo, após a confecção dessa unidade, aí nós vamos saber como é que a gente pode eventualmente apoiar os estados que eventualmente solicitarem ao governo federal. Então, o trabalho segue um trabalho firme, segue um trabalho forte, a equipe está firme, nós estamos trabalhando com muita preocupação, ainda continuamos construindo um plano de manejo para favelas e comunidades, não é fácil, mas tem um grupo dedicado de sociólogos, antropólogos, comunicadores, alguma coisa de formato digital, alguma coisa que concilie problemas sociais, problemas econômicos com o problema de saúde. É um quebra-cabeça muito difícil, mas a gente espera nesse final de semana terminar esse que deve ser o projeto de maior complexidade para se fazer um manejo, e por enquanto a gente pede às comunidades que continuem com o comportamento que estão. Segurem, não deixem entrar em espiral antes do sistema estar mais preparado para atender, já que até agora ele começou pelos ricos, ele começou pela classe A e B, ele passa um pouquinho agora na classe média, mas ele ainda não entrou nos grandes bairros operários do Brasil. Então vamos todos ter muita atenção redobrada, final de semana, fazer mais um sacrifício, que a gente possa ter muito foco e todo mundo se auxiliar num momento tão difícil como esse. Muito obrigado, ministro Mandetta. Vamos abrir para as perguntas. Primeira pergunta, Clébio Cavagnoli, TV Record. Boa tarde, ministros. Gostaria de direcionar a pergunta para o ministro Luiz Mandetta. Ministro, a gente tem percebido que a questão dos testes e também dos respiradores são os dois pontos vitais para a gente tentar enfrentar essa pandemia aqui no país. Em relação aos testes, é possível hoje identificar quantos testes existem no estoque e se é possível que alguma fábrica brasileira passe a produzi-los? Em relação aos respiradores, a gente sabe que em alguns países montadoras de veículos que estão com a produção parada estão fazendo esses respiradores. Aqui no Brasil algumas estão consertando, mas não produzindo. É possível fazer isso aqui também? Então, vamos lá, testes, primeiro que a gente produz no Brasil, os testes Fiocruz, que são os testes que nós temos utilizado para fazer a PCR-RT, nós temos a tecnologia de fazê-los. Para produzir, nós dependemos de um determinado insumo que os países externos, quando tem uma crise dessa, a primeira coisa que eles fazem, o que é? Fechem a saída do nosso país, dos insumos, vamos usar para dentro do país. Então você tem a tecnologia, mas nós não temos, e é uma coisa que o Brasil vai ter que discutir após essa crise, se essa dependência tecnológica quase que larga escala não nos traz até um problema de soberania. Isso é uma discussão profunda no pós-crise. Nós temos capacidade de produzir? Temos, mas temos a capacidade de produzir a parte das reações químicas? Não, precisamos importar. Segundo, a parte dos ventiladores, fizemos o mesmo, tem um mês mais ou menos, 40 dias, grandes empresas brasileiras, Suzano positivo, já abrimos os respiradores, temos fábricas que produzem ventiladores aqui no Brasil, temos a TDK, temos como é o nome da outra, Gabardo? Gabardo lembra, acho que é W, não sei, enfim, são os nomes, elas produzem 300, 200, nós botamos gigantes nossa para falar, ó, vamos abrir, abre tudo, já fizemos engenharia reversa, já autorizamos que eles abram todos os, entre aspas, segredos, eventualmente, com confidencialidade. Agora, embora as pessoas imaginem assim, algumas simplistas, né, que chegam assim e falam assim, vamos pegar uma fábrica de aspirador de pó e vamos pôr ela para fazer um respirador, transformar. Não se faz um sistema de saúde assim, faça-se a luz, né? Magna média é a maior, que é a que está aumentada. Então, elas entraram, aumentamos ao máximo, estão trabalhando 7 dias por semana com grandes empresas nossas, que são fortes, são pesadas, a Suzano é muito grande, e estamos abertos. Se a Scania fizer, se a Coca-Cola quiser fazer, está tudo aberto, estamos disponíveis para fazer. Só que as pessoas querem assim, ela vai começar a fazer hoje, segunda-feira já vai ter, igual fazer geladeira. Infelizmente não é assim. E também tem o seguinte, não é um respirador só o que resolve,
é um respirador com um conjunto de coisas que vão do lado. É monitor, é carrinho de parada, é desfibrilador, é vácuo, enfim, é uma parafernália. Ali você está lidando com o indivíduo na linha da vida com a morte. Então ali você não pode improvisar assim, falar assim, ah, não tem esse parafuso, então põe essa gambiarra, ali não tem motor de Fusca. Ali é ou não é. O que a gente está discutindo um pouco também é com a Sociedade Brasileira de Anestesia, junto com a da intensivismo, que os carros de anestesia que existem, talvez sejam o aparelho mais próximo de um ventilador de suporte de vida avançado. Talvez alguma coisa ali a gente possa avançar e possa suprir um bom pedaço. Mas mesmo para isso a gente tem que fazer uma série de orientações técnicas, porque atrás desse equipamento tem um cérebro. Saúde não são coisas, não é essa mesa, esse microfone. Saúde é o ar que está aqui, a gente não vê. E o que está no cérebro desses médicos é o maior patrimônio, o cérebro dos enfermeiros, o cérebro dos fisioterapeutas, porque colocar um aparelho, para mim, por exemplo, eu não sou intensivista, eu não sou de CTI. Se você me colocar lá, eu sou médico, eu posso ser uma pessoa, mas vocês vão ter, os intensivistas vão ter que me treinar. E você não treina uma pessoa em 24 horas, em 72 horas, em uma semana. Então, é um quebra-cabeça muito complexo, que a gente está trabalhando com uma enormidade de peças que tem que se encaixar. A gente está bem melhor do que muitos países, a gente está bem pior do que outros, a gente está ali no meio do caminho. Se a gente puder aumentar um pouco, o que a gente puder ganhar de tempo para melhorar o nosso sistema, tempo para nós brasileiros hoje é sinônimo de vida. Então, quem puder organizar o tempo, está fazendo saúde nesse momento. Próxima pergunta, Natália Toledo, TV Globo. Boa tarde, ministros. Minha pergunta também vai para o ministro da Saúde, Mandetta. Ontem a gente recebeu a informação de que o primeiro caso, a primeira morte confirmada, teria ocorrido em janeiro. E hoje o Ministério corrigiu essa informação, uma morte em Minas Gerais, que na verdade foi em março. Pergunto o que aconteceu, qual é o desafio, os senhores falam do desafio da subnotificação, e agora em relação às notificações, como é que a gente garante a precisão dessas informações, e emendando para que não haja subnotificação, esse trabalho de teste, de distribuição, além dos 500 mil que já foram anunciados, qual é a próxima programação? Vamos lá. Como que se dá entre a hora que um médico, um profissional de saúde, lá na ponta, lá no consultório, lá no pronto-socorro, enfim, aonde se dá, quando ele olha e fala assim, este caso pode ser coronavírus. Ele pede para coletar um exame e coloca esse caso num rol de suspeito, primeira etapa. Quando chega o resultado do exame, ele é confirmado ou é descartado. Isso tudo se dá lá na ponta, quando esse profissional notifica, cai na Secretaria Estadual de Saúde. Quando ele confirma, a Secretaria Estadual de Saúde nos informa ao Ministério da Saúde. Em situações normais, o que a gente faz? No início do coronavírus, quem acompanhava lá no Ministério, a gente revisava um por um, checava, via o nome, via a idade, via se estava preenchido certo, via se a data do início do sintoma, a notificação é um formulário grande, não é uma coisa simplificada, um endereço, tem uma série de informações ali. E aí, muitas vezes, o Ministério da Saúde olhava e falava, ô, secretaria, tem uma coisa errada aqui. A questão já de um mês, nós falamos, olha, agora o Ministério da Saúde não vai mais revisar. Nós vamos pegar os números das secretarias estaduais de saúde e vamos consolidar todo dia às 17 horas. Então, ontem foi consolidado. Na consolidação dos números dessa semana, veio esse caso com essa data. Quando chamaram a atenção, o Ministério da Saúde foi olhar e falou, vamos revisar para ver se está tudo direitinho, se é certeza. Quando questionada, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas falou, não, realmente foi um erro de digitação, ele é de março. Agora,
o que é importante disso daí? É possível que nós tenhamos tido casos de pessoas com coronavírus aqui em janeiro, em dezembro? É possível. É possível que possamos ter tido até antes. A China fez uma maneira de notificar essa doença muito estranha, muito atípica. O mundo ainda vai sentar isso numa grande... Isso ainda vai ter que ser muito melhor explicado, porque talvez se tivéssemos tido melhores informações, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Os primeiros casos de morte de origem desconhecida lá na cidade de Wuhan são de 8 de dezembro. Para você ter as mortes, você tem que ter a circulação do vírus antes. A China tem cidades enormes, como Pequim, tem cidades de 8 milhões, 10 milhões, 15 milhões, 1 milhão, 7 milhões, são uma atrás da outra. Como é que justifica tão poucos casos? Quer dizer que essas cidades todas não tiveram abalos nos sistemas de saúde? Essa era a imagem que passaram para o mundo. Por isso o Brasil se preparou, com a orientação da Organização Mundial de Saúde, para um vírus pesado, um vírus que, se nós fizéssemos higiene, se nós fizéssemos bloqueios pontuais, ele seria controlável, ele seria facilmente controlável. Ela fez uma quarentena numa única cidade, 6 semanas, falou, acabou os casos aqui, está encerrado o assunto. De repente ele chegou no mundo ocidental, onde a imprensa é livre, onde os números são livres, onde o comportamento social é mais similar ao nosso, e caiu o sistema de saúde da Itália, o sistema de saúde da Espanha, o da França, a Alemanha, a Inglaterra, os Estados Unidos. No domingo a previsão é que eles entrem na fase de não temos mais respiradores, não temos mais onde pôr ninguém, aí começa a haver a parte do refluxo, que a gente chama, onde você começa a ter que escolher quem entra no respirador e quem fica e quem sai, é a parte mais dramática, e isso faz com que nós aqui no Brasil olhemos e falemos, olha, o nosso sistema de saúde vai sofrer um grande impacto. Se esses sistemas de saúde ocidentais caíram igual um efeito dominó frente a esse vírus, então esse vírus não é um vírus pesado, lento, igual os chineses mostraram. Esse é um vírus muito competente para transmitir e ele pode causar um impacto muito agudo no sistema de saúde. Isso nós estamos medindo porque nós somos um país tropical, nós estamos agora entrando no outono, o inverno é o nosso maior pesadelo. Nós temos uma epidemia de influenza, uma de dengue, uma de sarampo e agora entrando uma de corona. Como que isso vai acontecer aqui? Então nós vamos aprender dia após dia notificando. E é difícil notificar, é difícil fazer os testes, é difícil sincronizar isso tudo num mercado tão concentrado. Então vamos devagar, vamos com calma, o momento é de muita atenção, muita calma, e foco, disciplina, e não vamos perder o foco do nosso adversário, nosso inimigo, que é a doença. Última pergunta, Carolina Rossito, TV CNN. Boa tarde, ministro. Qual é o estado que mais preocupa nesse momento? O senhor falou agora de Manaus, por exemplo, a capital, que entrar na lista de locais críticos. O estado do Amazonas, por exemplo, então, está prestes a sofrer um colapso? Vamos mudar um pouquinho esse adjetivo crítico. A gente tem preocupação, gente, com os 215 milhões de habitantes. Não tem nada que não esteja... que seja possível da gente não ter algum tipo de estresse. Pode ser uma cidade pequenininha que nós estamos tão preocupados com ela como estamos com os grandes centros. Agora, é claro que nós temos uma cidade muito grande como é São Paulo, que tem 22 milhões de habitantes na grande São Paulo, que uma espiral ali seria muito, muito intensa. Nós temos um Rio de Janeiro que a gente tem chamado a atenção desde o início, que tem áreas de exclusão social com muita aglutinação de pessoas, difícil de fazer isolamento, que nos preocupa muito. Nós temos alguns números de cidades que têm muito fluxo internacional, como foi o caso do Ceará, de Fortaleza, que os casos foram muito notificados. E Manaus, pela característica de ser uma cidade que se relaciona muito com Miami, se relaciona muito em direção, às vezes um voo de Manaus para cá, para o centro-sul do Brasil,
é quase a mesma coisa de Manaus para Miami. Ali nós temos um parque industrial na Zona Franca de Manaus, com empresas, com pessoas do mundo inteiro, com pessoas da China, com pessoas de vários países que têm um trânsito comercial. Nós temos uma vila operária extensa ali dentro e você demora para você diminuir produção, né? A dinâmica social de cidades que produzem muito, elas andam muito sempre atrás da produção. Então, Manaus, o secretário tem nos chamado e a gente tem tido também muita atenção. Brasília, pelo fato de inúmeros voos internacionais e muitas pessoas domésticas, voos de São Paulo, voos do Rio, o dia inteiro para cá, quando o Congresso está aberto, quando ela está efervescente, a cidade é uma cidade cosmopolita, por isso Brasília também um índice elevado. Agora, não existe lugar que você fala assim, não, aqui eu não vou ter problema. O que a gente vai tentar é montar esse painel nacional e quando tiver um problema maior numa cidade A, a gente vai na cidade B que está calmo, reforça um pouco aqui e vamos ver se a gente vai trabalhando esse nosso barco com muita dificuldade, mas vamos ver se a gente consegue ir balanceando e utilizando uma vantagem que a gente tem de ter um sistema único de saúde, que dialoga bem com todos os estados e que dialoga bem com a iniciativa privada, que é detentora também de inúmeros leitos privados dentro do Brasil. Acho que juntos a gente pode... não existe superar sem dor. Serão semanas duras, serão dias difíceis. Nós não estamos aqui para tampar nenhum sol com peneira, não. Mas faremos isso com o máximo da nossa inteligência, com o máximo do nosso denodo, sempre pensando no paciente, sempre pensando na preservação do maior número de vidas e poupar o maior número de pessoas durante essa epidemia. Está encerrada essa coletiva, por favor. Boa tarde a todos. Obrigada. Tá, e portanto, você acompanha ao vivo pela TV Brasil e também pelas nossas redes sociais, entrevista coletiva no Palácio do Planalto, onde são apresentadas informações e atualizações sobre as ações do governo no enfrentamento à epidemia de coronavírus no país. Nesta fase da entrevista coletiva, em que participam ministros de diferentes pastas, tivemos aí o ministro Braga Neto, que coordena a equipe ministerial, informando ações específicas, como, por exemplo, o auxílio a comunidades indígenas, de modo a protegê-las da infecção pelo coronavírus, e também a repatriação de brasileiros que se encontram no exterior. O ministro da Saúde, Henrique Mandetta, participou, assim como os ministros Jorge de Oliveira, da Secretaria-Geral, e outros. Agora teremos a parte da saúde. Por favor, vamos dar início à apresentação do Ministério da Saúde. Peço atenção a todos, por favor. Eu não sei, estou sem... Vamos lá? Bom, hoje nós estamos sem o Wanderson Kleber de Oliveira, que é o nosso secretário de Vigilância, que vocês estão muito habituados, eu, Gabardo e Wanderson. O Wanderson hoje está com uma ciática, uma lombociatalgia. A lombociatalgia é uma inflamação na hérnia de disco lombar que irradia para a perna e ele está com muita dificuldade de caminhar. Então eu dei para ele 72 horas para ele estar caminhando até segunda-feira e temos que colocar um ortopedista. Como eu sou ortopedista, eu já o mediquei, espero que segunda-feira ele esteja já pronto para trabalhar. Então, para não confundir as pessoas, eu pedi para o Gabardo fazer hoje, às vezes do Wanderson, e tem aqui o Rodrigo, senta aqui, pode sentar aqui, os dois Rodrigos, que são os técnicos lá que trabalham junto do Wanderson. O Gabardo apresenta, e se tiver alguma coisa eu precisar me socorrer, eu me socorro dos dois Rodrigos, o Frutuoso, que pode nos ajudar, e o Rodrigo Said, que são os dois
especialistas lá da Secretaria de Vigilância em Saúde. Então, por favor, Gabardo, os números. Bom, nós hoje estamos com 9.056 casos confirmados, 359 óbitos e uma taxa de letalidade de 4%. Na região norte, o Acre está com 46 casos, Amazonas 260. Essa foi a preocupação que o ministro externou anteriormente. Já são 260 casos no Amazonas, 19 no Amapá, 50 no Pará, 10 em Rondônia, 30 em Roraima e 12 em Tocantins. Isso perfaz um total de 420 casos na região norte, que dá 4,7% de todos os casos no Brasil. Na região nordeste, Alagoas 22, Bahia 282, Ceará 627, Maranhão 81, Paraíba 29, Pernambuco 136, Piauí 21, Rio Grande do Norte 176, Sergipe 25. São 1.399 na região Nordeste, 15,4% dos casos confirmados no país. Região Sudeste, 139 no Espírito Santo, 397 em Minas Gerais, 1.074 no Rio de Janeiro, 4.048 casos em São Paulo. Isto totaliza 5.658 casos, 62,5% dos casos estão na região Sudeste. Região Centro-Oeste, DF 402, Goiás 88, Mato Grosso do Sul 60, Mato Grosso 44, total 594 casos, 6,6% dos casos no Brasil. A região Sul, Paraná 301, Rio Grande do Sul 396, Santa Catarina 281, total 978, 10,8% dos casos. Segundo, Renato. Aqui nesses números aqui, Gabardo, quero chamar a atenção lá na região norte de Manaus, Manaus como a capital ali da Amazônia, a quantidade de população indígena, a quantidade de indígenas que usam Manaus como ponto de apoio, barcos, e que vão e voltam dessas aldeias indígenas. Os indígenas têm uma relação imunológica muito ruim com o vírus dos brancos, dos vírus infecciosos. A história do contato brancos e indígenas, ela é uma história de páginas muito tristes da nossa história, desde os tamoios, desde a morte por sarampo dos tupinambás, dos tamoios ali em Anchieta, enfim, até os dias recentes. Então, é extremamente importante que aquelas ONGs, igrejas, enfim, que têm trabalho nessas aldeias, elas estão todas com restrição praticamente absoluta. Colaborem, por conta do vínculo que vocês têm, por mais que esteja bem intencionado, às vezes vai até lá para fazer um favor e é um portador assintomático, contamina 1, 2. Os indígenas, eles têm o hábito de comunidades, de ocas comunitárias, e isso poderia fazer uma transmissão de muito difícil controle. Então, nós pedimos a colaboração de todos aqueles para que traduzam, para que os caciques, para que as pajés, os grandes lideranças indígenas dialoguem com as suas comunidades, expliquem o momento que estamos passando. Somos todos brasileiros, estamos todos nesse barco e nós aqui no governo federal nos preocupamos extremamente com esse ponto de equilíbrio da saúde indígena. No Nordeste, chama atenção aqui Rio Grande do Norte, 176, Ceará com 627 e Pernambuco, 136. Hoje o governador falou, olha, teve respiradores retidos na compra, e informamos que todas as retenções de compras que tiveram feitas por estados e municípios estão todas liberadas para que os estados, não há nenhum óbice mais, foram levantadas todas.
Nós fizemos num determinado momento que nós estávamos vendo respiradores saírem do Brasil em pleno momento que nós precisávamos reter. Então, aqueles que fizeram os seus processos não precisam se preocupar, todos eles vão dar as suas continuidades nos seus devidos aparelhos. Isso aí. E o meu Mato Grosso do Sul, com 60 casos, preocupa muito porque é um dos estados que tem o maior índice de ocupação de leitos de CTI e é um dos estados que iria receber CTIs e que não receberam por conta da falha de entrega. Então, nós estamos também muito atentos à situação lá no Mato Grosso do Sul. Gambaro. Aqui nós apresentamos a evolução dos casos notificados por dia. Nesse último dia, nas últimas 24 horas, foram 1.146 casos novos. E isso representa um acréscimo em relação ao somatório que nós tínhamos até ontem de 15%. Portanto, um pouco abaixo daquela estimativa inicial de 33% de casos de acréscimo diário. Esses casos, nós temos hoje 1.146, num total de 7.910, que dá 15% de acréscimo nas últimas 24 horas. Lembrando que quando a gente tem uma internação hospitalar, ou seja, quando não é um caso leve, ele vai para o hospital. Ele não vai tem duas maneiras que as pessoas chegam no hospital. Alguns que chegam em caso grave, porque tem alguma doença grave subjacente, já chega precisando do respirador. Mas a grande maioria chega por volta do 7º dia, 8º dia, e ali pelo 10º dia piora. Então, quando você aumenta esses casos, você já antevê que na outra semana você vai ter o aumento de pressão dentro do sistema. No próximo, nós mostramos a evolução dos óbitos também, a evolução diária. Nas últimas 24 horas, nós temos a notificação de 60 óbitos. Isso representa um acréscimo de 20%. São 60 óbitos num total de 299. 20% de óbito nas últimas 24 horas. Os coeficientes de incidência por 100 mil habitantes, que é uma forma da gente poder comparar o número de casos, não no número absoluto, mas relacionando isso à população do Estado, o Estado que apresenta a maior incidência é o Distrito Federal. Vocês vejam que a incidência nacional é de 4,3 casos, né, para cada 100 mil habitantes. O Distrito Federal apresenta 13,2 casos para cada 100 mil. O Distrito Federal é o primeiro, assim, com um número bem maior, inclusive, que São Paulo, nesta relação de número de casos confirmados pela população. O segundo estado que tem a maior incidência é São Paulo, com 8,7. O terceiro é o estado do Ceará, com 6,8. E depois, Rio de Janeiro e Amazonas, os dois com a mesma incidência, de 6,2, que são os 5 estados que nós temos hoje a maior preocupação. Em relação aos óbitos, dos 286 óbitos que já têm uma investigação concluída, dos 359, 286 já foram examinados e esses estudos já foram concluídos. Nós temos uma distribuição da data do óbito, né? O dia que a gente teve um número maior de óbitos foi dia 29 de março, com 32 casos. Depois, no dia 30, tivemos 31. Depois houve uma redução. Agora, esses últimos dias, esse número nunca é definitivo, porque nós podemos ainda ter uma informação atrasada de algum óbito que tenha acontecido anteriormente. E aí, no caso, a data que vai aqui não é a data da notificação, é a data em que ocorreu o óbito. Então, sempre pode ocorrer, ter uma alteração, uma atualização dessas informações nos dias anteriores. Em relação ao sexo, há uma relativa, um pouco mais de incidência no sexo masculino do que em relação ao sexo feminino, não é muito significativo. E em relação à faixa etária, que é o próximo slide, 85% dos nossos casos
são pessoas com mais de 60 anos. Mais uma vez, reforço, pessoas acima de 60 anos são o principal fator. Às vezes a pessoa fala, mas tem que ter uma comorbidade. Às vezes tem, mas passou de 60 anos, ela vai aumentando. 60, 70 aumenta bem, de 70, 80 aumenta mais, acima de 80 aumenta muito. Então, hora de proteger avós, tia-avós, madrinhas, pessoas que nós queremos bem, e hora de avós, tia-avós, madrinhas, enfim, todos aqueles queridos saberem ser inteligentes. Muitos estão já conectados. Fazer é um ato de amor, é um ato de carinho agora. Não puxar aquele neto para o colo, não dar aquele abraço, aquele beijo que a gente gosta de dar. Sei que é difícil, tenho netos, tenho um neto, minha mãe tem netos, bisnetos, e está sendo difícil para todo mundo, minha solidariedade, mas é um momento agora de que é um momento de preservação. Então, muito cuidado com o fator idade. E a questão de faixa etária, a gente vê que a doença associada, quando o óbito no jovem, diabetes, cardiopatia, doença neurológica, doença renal, sempre uma doença associada naqueles abaixo de 60 anos e alguns poucos que não têm nenhum relato de doenças associadas. Então, vocês vejam que em número absoluto, o número de casos abaixo de 60 anos é pequeno. Abaixo de entre 20 e 39, nós temos 13 casos. Abaixo de 20 anos, nós temos apenas um. Entre 40 e 59, 30 casos. E a grande maioria, 242, acima de 60 anos. Com essas comorbidades que estão relacionadas ao lado, a comorbidade mais comum é a cardiopatia, depois vem diabetes, pneumopatia, doenças neurológicas. Quando se compara essas comorbidades de acordo com a faixa etária, vejam que cardiopatia, ela apareceu em pessoas com menos de 60 anos, um número bem pequeno, são 9 pessoas abaixo de 60 anos que apresentam a comorbidade de cardiopatia. Obviamente, essa é uma comorbidade que é muito mais frequente nos idosos acima de 60 anos. Assim como a diabetes, mas a diabetes aparece já num número um pouco maior abaixo de 60 anos, mas a grande maioria também, 101 casos acima de 60 anos e 13 casos de diabetes abaixo de 60 anos. E assim aparece a distribuição de todas as outras comorbidades. Chama a atenção que, de todos os casos examinados até agora, 50 casos, ou seja, 17%, não apresentaram, nessa primeira análise que foi realizada, não apresentaram comorbidade. E que desses que não apresentaram comorbidade, apenas 30% tem menos de 60 anos. Ou seja, quem não tem comorbidade, a grande maioria dos óbitos sem comorbidade ocorreram na faixa etária acima de 60 anos. O próximo que fala das internações, são internações por síndrome respiratória aguda grave, que nós chamamos de SRAG. Até o final vocês todos vão estar habituados com essa terminologia. Dá para perceber a comparação. O verde são casos ocorridos em 2019 e o laranja são casos ocorridos em 2020. Então, chama a atenção que nas últimas 3 semanas, o número de internações por síndrome respiratória aguda grave em 2020 é muito superior ao ano de 2019. Mas isso também é justificado porque, pela preocupação com o coronavírus, o número de pessoas que busca atendimento e a investigação que é feita nesses casos, ela se tornou, nesse ano, muito mais forte do que nós tínhamos no ano passado. No ano passado não havia esta preocupação. Então, esse ano, pelo fato de haver essa preocupação maior, há uma investigação e há uma notificação mais consistente do que nós tínhamos nos anos anteriores.
Essa última, acho que é o último slide, é um slide que mostra, por semana epidemiológica, o número de internações que a gente tem por síndrome respiratória aguda grave, mas separando o que é coronavírus dos demais vírus. E aí vejam só que o laranja, que é o coronavírus, ele ainda é pequeno em relação ao verde, que são as internações por outros vírus. Então, esta é a preocupação que nós precisamos ter com o nosso sistema de saúde, porque não são só os casos de coronavírus que vão pressionar pelos leitos de UTI, pelos leitos de internação. Pelo contrário, hoje nós temos uma pressão muito maior por leitos, por internação, de pessoas que têm infecção, síndrome gripal, por outros vírus que não são o coronavírus. Nessa última semana, semana 13, nós tivemos 515 internações por corona e tivemos 6.701 internações por síndrome gripal, por demais vírus que não seja o coronavírus. De todos os casos de internação esse ano, de 2020, 7% são coronavírus, 93% são por outros vírus. Óbvio que isso deve mudar nas próximas semanas. Ministro, era isso que a gente tinha para essa primeira apresentação. Bem, eu sempre passo aqui as perguntas que me mandam por escrito. Aqueles que eu não ler a pergunta é porque, de alguma maneira, nas falas minhas de entrada e nas falas do Gabardo, a gente entende que essas perguntas, para não ficar repetindo, já que houve a captação de imagens. Então, muitas perguntas aqui em relação ao caso Minas Gerais, que foi perguntado lá pela Rede Globo. Voltamos a repetir. Quando a gente pega o caso, a gente checa no Ministério da Saúde, os casos que são mandados, que chamam a atenção, porque é impossível você checar todos. Esse trabalho é feito nas secretarias estaduais de saúde. Como essa paciente foi a óbito em 1º de abril, nós falamos, bom, como ela pode ter ido a óbito se ela coletou para confirmar óbito 1º de abril? Então, foram ver, não era, houve a errata por parte da Secretaria Estadual de Saúde lá de Minas Gerais. Muita gente querendo saber cenário. Letícia Casado, do New York Times, perguntando se estamos falando de 100 milhões de pessoas, se quantas pessoas devem morrer por coronavírus. O outro aqui perguntando, Severino Mota, do BuzzFeed, perguntando a conta do Ministério da Saúde, 70%, e quais serão os números de casos. Érica Alcântara, se já conseguimos estimar o número de mortos para os próximos dias, semanas, como se isso fosse possível. Enfim, cenários. Existem cenários de todos as matizes, cenários mais conservadores, cenários mais arrebatadores. Nós temos lá um painel, nós construímos o nosso planejamento por consenso, nós temos as nossas estimativas, nós estamos trabalhando, mas não é algo que a gente vai fazer, olha, nós esperamos isso ou aquilo. Vocês têm aí modelos matemáticos no mundo inteiro, algumas de instituições muito renomadas colocando. O que a gente tem assim, um certo conforto, que foi no balanço dos 30 dias, aconteceu o que a gente imaginava que iria acontecer, nós não tivemos nenhuma surpresa nos primeiros 30. Então, o modelo que a gente faz sempre é de 30 dias, nós estamos vivendo agora 26 de março, 26 de abril, nós vamos ver como é que vai se comportar. É interessante porque cada um tem um olhar. Dos primeiros 30 dias eu ganhei, o Gabardo acha que não, que ele que acertou, o Wanderson acha que não, que foi ele que acertou, tem lá uma disputa de quem tem o melhor cenário. Vamos ver como é que vai ser abril, estamos vivendo isso daí semana por semana. Normalmente a gente faz um boletim resumido no sábado à tarde, não sei como é que vai ser, se vai ser aqui, se vai ser no Ministério amanhã. E no sábado e no domingo a gente discute o que foi a semana e planeja no domingo como vai ser a semana entrante. Então é isso. Qual a cidade do primeiro caso de Covid no Brasil? Do Dalton Almeida, foi São Paulo, foi caso importado de qual país? Alô, Dalton. Isso foi 26 de fevereiro, acho que era terça-feira de carnaval, foi noticiado, você é um
tenho certeza que se organiza lá. Vladimir Neto, primeiro caso de Covid no Brasil foi a mesma coisa sobre a questão do caso de Minas, como o caso de Minas. Acho que o caso de Minas ficou sendo a grande pergunta hoje, acho que já está bem explicado. Maria Eduarda Cardim, Correio Web, essa daqui eu vou passar para você, Gabardo. Já é possível elencar lições que aprendemos com a pandemia do novo coronavírus? Se sim, quais o Brasil já aprendeu? Essa é uma pergunta boa para o Gabardo. Essa é para explorar bastante, pessoal. Olha, eu queria começar respondendo isso aqui, analisando esse cenário que foi colocado na primeira pergunta, lá da Letícia, fazendo uma previsão até aparentemente otimista, né, de que se a letalidade cair de 3,5% para 0,1%, nós teríamos um cenário aí com pelo menos 100 mil óbitos no Brasil. Se na China tivesse ocorrido isso, de ter 0,1% da população indo a óbito, a China, que tem uma população lá de quase 1,5 bilhão, a China teria que ter tido 750 mil óbitos. Se 0,1% dos chineses fossem a óbito, a China teria tido 750 mil óbitos. No entanto, a China teve pouco mais de 3 mil óbitos. Então, esse é um cenário que, para o Brasil, falar em 100 mil óbitos, nós não acreditamos que chegue nesse número. E vamos trabalhar muito para que isso não aconteça. A não ser que o número da China não seja um número que retrate a realidade. Isso daí as academias de ciência do mundo inteiro estão analisando e estamos vendo. Seja lá como for, nós faremos o máximo de transparência e o máximo de confiança nos nossos dados. Faremos isso com o máximo de pesquisa, o máximo de investimento para decifrar esse caso. Agora, realmente, um país de 1,5 bilhão de habitantes falar que teve 3 mil óbitos de uma doença que parece que está causando isso daí é realmente digno de muitas perguntas. O que mais que nós aprendemos? Que esse vírus se transmite de uma forma muito mais intensa do que nós imaginávamos e que ele é muito mais competente para fazer a transmissão, e o número de casos de pessoas assintomáticas ou com sintomas leves é muito elevado. E qual que é o risco disso? A possibilidade que, ocorrendo o encontro das pessoas, a possibilidade de transmissão mesmo de pessoas assintomáticas ou com sintomas muito leves, ela é muito intensa. Então, nós começamos trabalhando numa linha de isolar as pessoas sintomáticas para diminuir o risco do contágio, mas com o tempo nós fomos percebendo que não é suficiente apenas separar as pessoas que estão sintomáticas, que uma preocupação também são aquelas que não apresentam sintomas. E isso evoluiu, inclusive, para uma nova forma da gente reduzir a transmissão, que é a utilização das máscaras. No início, nós não recomendávamos o uso de máscaras para a população em geral. Hoje, no transporte coletivo, por exemplo, eu acho que se impõe a necessidade da máscara, né? Porque isso protege as pessoas de uma transmissão. Então, essa é uma situação que a gente deve levar bastante em consideração. O fato da grande quantidade de pessoas assintomáticas estarem aptas a transmitir o vírus. Eu acho que era isso, ministro, do que a gente vinha trabalhando e que nós aprendemos com a evolução da doença foram essas questões. E uma coisa que é muito importante no aprendizado, o aprendizado sobre a doença no indivíduo, ele vai aumentando. Agora, esse vírus, ele é muito duro para o sistema de saúde. Ele derrubou o sistema de produção de insumos em saúde no mundo. Isso está fora das fronteiras do Brasil. Nós temos hoje uma delicada situação internacional em que um clima de quem pode mais chora menos, um clima de eu vou exercer o meu poder
financeiro pesadamente para organizar o meu sistema logo, tem pairado no mundo de uma maneira que nós vamos precisar uma moderação, um entendimento, para que a gente possa, que cada país ultrapasse com o máximo de dignidade essas situações. O Brasil tem um sistema com uma musculatura razoável, regular, mas é lógico que nenhum sistema está pronto para um ataque em massa, e temos países que têm sistemas muito frágeis. O que ocorreu essa semana no Equador, com as imagens que todos viram, nos assustam, porque um país com um sistema de saúde extremamente frágil aqui dentro da América do Sul. Nós temos ainda outros países vizinhos, que são países carentes, que são países com sistemas extremamente frágeis. Nós temos um continente africano aqui do lado enorme. Isso nós vamos ver quando chegar no Oriente Médio, quando chegarem naqueles países. Hoje, a reunião da ONU, foi pedida uma trégua, e quase 70 povos que estavam em conflitos no mundo decidiram aceitar uma trégua, uma paz provisória, porque entenderam que o inimigo comum nesse momento, de ambos os lados do conflito, é o coronavírus. Então, que isso seja inspirador aí para vários países, para vários movimentos, que o foco da humanidade agora é ver se a gente consegue achar uma solução mais inteligente para essa situação do que essa que a gente está vivendo, de conter as pessoas, conter a dinâmica social, que para nós brasileiros é tão boa e é tão fundamental no dia a dia da gente. Aqui tem perguntas por blocos, mais ou menos, mas eu acho que todas mais ou menos foram testes e diagnósticos. Eu vou dizer assim, se tem alguma que a gente não tenha visto, você passa a vista aí, por favor, Gabardo. A 17, eu vou ler aqui, perguntas relacionadas. Joana Oliveira, do El País. Há previsão de uma parceria público-privada entre o governo e operadoras de saúde para requisitar leitos da rede particular do SUS? O Alex Tágira, do UOL. O Ministério trabalha com a possibilidade de estatizar ou exigir a cooperação de hospitais privados e planos de saúde em relação aos leitos de UTI? Qual o planejamento nesse sentido? Enfim, essa pergunta aí, que fica perguntando se vai haver esse tipo de situação que você falou que você quer responder. Eu quero responder isso pelo seguinte. Primeiro, vai sim, nós vamos passar a acompanhar, monitorar a utilização dos leitos de UTI, tanto da rede do SUS, como da rede privada. Mas queria fazer uma observação. Esse fluxo, ele não é só num sentido do SUS precisar da rede privada. Em alguns lugares, nesse primeiro momento, em que a incidência da doença está ocorrendo em faixas sociais mais elevadas, está existindo o contrário. A rede privada também está precisando do Sistema Único de Saúde. E essa parceria, ela é importante que ela aconteça. Numa fase inicial, talvez o sistema público tenha que socorrer a iniciativa privada. Mais adiante, quando mudar o perfil das pessoas que vão estar doentes, é possível que o SUS precise mais dos leitos privados. Então, essa migração ela vai acontecer dependendo do local e das condições, ela pode acontecer numa direção ou na outra direção. Agora, o que é importante é que a gente passe a monitorar esses leitos e possa utilizar a capacidade instalada da melhor maneira possível, seja com parceria, seja com aquisição de leitos da rede privada. Isso tudo está sendo analisado e a gente está criando as propostas possíveis para ser implementado. Ou seja, se precisar, vai usar. Vamos deixar que os estados, municípios, maioria dos médicos que trabalham no hospital público, trabalham no hospital privado, não se esqueçam, é dos hospitais públicos, dos hospitais universitários. É dali que saem as grandes cabeças que depois se tornam as grandes referências do hospital privado. A locomotiva da formação, o berço de alta tecnologia é o hospital público. Ele é a matriz. É da onde gera a mão de obra qualificada que depois entra.
E nós estamos falando de pessoas que moram na mesma cidade, empresários que estão na mesma cidade, e esse sistema, ele dialoga sim, e ele vai dialogar e ele vai achar o seu caminho. O Ministério da Saúde vai ser o grande mediador dessa história, e se precisar, não existe nenhuma ação por parte do Ministério da Saúde que não possa vir a ser tomada para que a gente consiga ter o melhor ponto de equilíbrio dessa experiência que nós vamos passar agora, que é global. Olha, as outras aqui são perguntas basicamente sobre testes diagnósticos, que a gente já falou bastante. A pergunta dos outros aqui de assistência hospitalar e leitos, número de leitos. Eu acho que leitos a gente deve começar a abrir uma melhor... A gente, na segunda-feira, vai trazer um novo formato de vocês verem leitos que nós temos, leitos adquiridos, leitos ocupados, necessidade de ampliação, um grande painel que a gente está trabalhando. A gente estava trabalhando com uma ferramenta que é muito boa para nós, mas ela era muito complicada para o público, vocês iam ter muita dificuldade. Então, a gente está trabalhando para uma ferramenta amigável que a sociedade vai poder acompanhar em tempo real esse tipo de situação. A Carla Gamba, do Jota, pergunta o número de hospitais de campanha instalados ou em processo de instalação. Isso é um número que a gente também está trabalhando com os estados. Tem muito estado ampliando, e nós não temos, porque a iniciativa se dá no plano local. Nós estamos puxando agora essas informações para poder tê-las melhor, acho que a partir de segunda-feira. E a aquisição de equipamentos, se o Brasil está decidido a enviar aviões à China, nós enviaremos aviões, caso seja necessário. Se precisar, se tiver lá para buscar, a gente vai mandar. Se não precisar, se vierem normais, tudo que a gente puder fazer para chegar lá mais rápido, com mais segurança e trazer até aqui. Acho que é isso. Natália da Folha, valores distintos sobre qual o valor correto total da aquisição de EPIs e respiradores que deve ser feita pelo Ministério, pelo planejamento até agora? Isso aqui é a típica pergunta que eu só posso mandar, Natália, por escrito. Então, eu vou pedir para que o Roberto, lá do Departamento de Logística, mande, porque ela é muito específica, eu não tenho os dados aqui. Enfim, acho que é isso. Amanhã sim, eu só não faço o balanço com vocês aos domingos. A única coisa que eu não sei é se esse balanço vai ser feito aqui, nós vamos ver aqui com o gabinete de crise, se aqui vai estar em alguma situação de limpeza, alguma coisa. Lá no Ministério a gente sempre faz por videoconferência, talvez não tenhamos a presença de vocês, aí é mais uma questão de sabermos onde vai ser. Agora eu passo aí para a nossa moderadora para a gente responder duas perguntas sobre essa parte de saúde. Ministro, boa noite. Carolina Videla, da TV Band. A gente está com o Brasil Urgente ao vivo agora com o Datena e está chegando muita mensagem das pessoas preocupadas com a situação, com a sua relação com o presidente Jair Bolsonaro. Diante de tudo que a gente viu nos últimos dias e especialmente ontem, na manifestação do presidente, o senhor disse que está trabalhando, fazendo o seu trabalho. Há alguma chance do senhor deixar o cargo nesse momento, ministro? Tem alguma mensagem para tranquilizar a população que está confiante, até muita gente está confiante no trabalho que está sendo desenvolvido, mas há chance do senhor deixar o Ministério ou a sua relação realmente está estremecida com o presidente? Obrigada. Não. Eu tenho 31 anos de medicina. A gente se prepara para cuidar de pacientes. Eu já tive pacientes em que a família, às vezes, ela questiona o médico, briga com o médico, e o compromisso do médico é com o paciente. A gente entende que, às vezes, a notícia não é boa, às vezes a maneira que a gente transmite a notícia pode ser uma maneira que a família não gosta. Quantas vezes eu já passei por isso, de ter que voltar e falar, puxa, mas a família não gostou de uma notícia que eu dei e eu preciso recompor. Isso é natural. E o paciente agora é o paciente Brasil. E é normal que muitas pessoas que estão em torno e que têm um amor profundo ao paciente Brasil, como é o caso do presidente Bolsonaro, se preocupem e questionem
e vejam quais são as alternativas, mas o que eu vejo é uma vontade muito grande de acertar, uma vontade ainda muito grande de acharmos o caminho todos juntos para irmos com esse paciente a um porto seguro, vamos assim dizer. Então, da minha parte, isso é muito tranquilo, eu entendo que as reações são assim, não é nada desconfortável. Assim como as pessoas, às vezes, veem o médico quando estão convalescentes e falam, esse é o melhor médico do mundo. Eu melhorava muito na minha casa, quando a minha mãe, quando eu era pequeno e estava ali com uma febre, minha mãe falava, o doutor Edgar vai vir te ver. Eu já achava que eu ia melhorar. Ele entrava na casa e eu achava que eu estava cuidado. E essa relação hoje, que por vias tortas, não programadas, acabou tendo em relação à minha pessoa, acaba trazendo espaço para esse tipo de situação em que uma preocupação de qualquer outra pessoa, eu não sou o dono da verdade, eu simplesmente estou vendo um paciente, estou dizendo, olha, esse caminho aqui é um caminho que eu acho que pode ser um caminho que eu vou procurar com os máximos de colegas da ciência. Mas é normal também, às vezes, você chega num médico, o médico fala, olha, esse teu caso é um caso para cirurgia, eu acho que eu tenho que te operar. Aí você fala, eu quero escutar uma segunda opinião. E aí você tem um segundo médico que chega e fala assim, olha, esse caso seu eu não opero, eu trato conservador. O resultado que eu espero é esse, o outro é esse. E o paciente, ele manifesta qual é a sua vontade em termos de qual tipo de tratamento, se é cirúrgico, se é um tratamento conservador. Isso é possível. Nós não temos uma fórmula pronta para esta epidemia, porque o mundo não tem. Existem aqueles, eu vejo muito gestores experimentados, com muita vontade de participar, fazendo leitura assim, olha, isso aí tudo está errado, vamos fazer assim, vamos todos trabalhar e vamos nos contaminar todos em bloco e tal. É uma conduta, se está certa ou está errada, cabe ao paciente, que no caso é representado pela presidência, falar assim, olha, essa conduta pode ser uma conduta interessante. A minha, nesse caso, como eu vi a queda do sistema de saúde de Nova York, como eu vi a queda do sistema de saúde da Califórnia, como eu estou vendo da Itália, como eu estou vendo da Espanha, como eu estou vendo França, como eu estou vendo Inglaterra, como eu estou vendo os países ali vi o Irã. A minha é de cautela, eu não acho que nós sejamos melhores que Nova York, que a Itália, que todos que passaram por isso na marcha acelerada tiveram, em algum momento, situações de colapso. Isso é um tratamento mais lento e que tem reflexos na economia. E nós não somos insensíveis a esse tratamento, isso é um efeito colateral desse tratamento. Principalmente para o brasileiro mais carente. E eu acho que é em nome desses que o presidente muitas vezes se movimenta. É o cara do espetinho, é o cara disso, é o cara da economia informal, é o cara da microempresa. Para isso, o remédio são políticas sociais que estão sendo aprovadas. Me parece que o Brasil é um dos países que mais tem aprovado medidas sociais para que as pessoas atravessem esse momento. Então, eu acho que todos queremos o mesmo objetivo. A imprensa quer o mesmo objetivo, a ciência quer o mesmo objetivo, os políticos querem o mesmo objetivo. Às vezes, temos visões diferentes de como atingir esse objetivo. O que eu estou vendo no nosso painel de situação mundial, eu tenho trazido aqui e tenho compartilhado com o país, porque eu acho que é a única maneira de todo mundo ter os números que possam raciocinar junto com a gente e trazer soluções para esse problema. Temos aqui uma série de ações de governo que são do governo do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos ações da área de infraestrutura, da área de logística, da área de defesa, da área de relações internacionais. Por isso esse formato ampliado não é só saúde. Saúde é uma
pequena parte desse quebra-cabeça. Talvez a mais sensível, porque ela lida com o maior patrimônio de uma nação, que é vida, a vida do cidadão. Então, quem lida com vida, talvez nessas horas ganhe uma importância muito grande. Isso não vai demorar. Em saúde, a gente é muito habituado ao término do tratamento. Às vezes, a gente tem que fazer um procedimento duro, e a pessoa sai e fala que não foi bom, que eu sarei, mas a injeção foi dolorida, doeu demais, eu sarei, mas a conta foi cara. Isso é típico. Para nós da saúde, a gente trabalha com um diapasão focado. Quanto a eu deixar o governo por minha vontade, eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi com os meus mestres. Médico não abandona paciente, meu filho. Eu já cansei de terminar plantão na minha vida, e o plantonista que tinha que chegar para me render, para eu poder ir embora, não aparecer por problemas quaisquer, e eu ficar 24 horas dentro de hospital. Eu já passei Natal dentro de hospital com filho pequeno em casa e mulher esperando. O foco é no serviço, o foco é no trabalho. Então, esse paciente chamado Brasil, quem me pediu para tomar conta dele nesse momento é o presidente. E eu tenho dado para ele todas as informações e entendo os empresários que queixam a ele, entendo as pessoas que veem o lado político e colocam a ele, entendo as pessoas que gostariam que essa solução fosse uma solução rápida. Olha, pegue uma fábrica que faz aspirador de pó, como um dia alguém falou para mim, e inverte o tubo e põe para ventilar. Faz um sistema de saúde em uma semana, vamos fazer um prédio, põe todo mundo lá dentro. Saúde não é assim, saúde não é coisa, saúde não é concreto, saúde é perfume, saúde é ar. Quando falta ar, é que a gente se dá conta que ele existe. É uma coisa que a gente usufrui enquanto a gente está aqui, e ninguém está vendo que aqui tem oxigênio nesse local. Se tirar o oxigênio daqui, todos vocês vão sair correndo, mesmo que aqui seja o Palácio do Planalto, com piso de mármore e com todos vocês confortavelmente sentados, vocês não vão querer ficar aqui. Não vamos fazer desse caso um caso maior do que ele já é. O caso agora é uma situação global que nos desafia a todos, do presidente da República até o mais humilde cidadão brasileiro. Nós estamos todos preocupados, eu estou preocupado, sei o tamanho da responsabilidade. Nossa equipe está todinha voltada para interpretar todos esses gráficos, trabalhar com o máximo de transparência, e estamos aqui para ajudar, para trabalhar. Se depois que isso terminar, tenho certeza que por qualquer uma das situações que possam aparecer, talvez seja mais importante eu ir debater o sistema de saúde pós-Covid em outro lugar, talvez ajudar o Brasil a pensar um modelo de saúde mais racional, talvez ajudar o mundo a pensar um sistema de saúde mais racional, mas no momento, na beira da cabeceira, eu vou estar ali. E vamos ter dias ruins, vamos ter pessoas que vão começar processos de internet. Por que não fez isso? Eu sei de uma denúncia disso. É o processo que a gente chama de fritura, de nada, vezes nada, para nós que estamos aqui, vai nos abalar do compromisso. Vamos ver como é que vamos atravessar a próxima semana. Lá atrás eu disse para vocês, teremos 20 semanas duríssimas. 20 semanas duríssimas. Então, nós estamos ainda nas primeiras 4, 5 semanas. Temos semanas duras em abril, temos semanas duríssimas em maio, preparados, se estivermos bem abastecidos com os nossos leitos, nossos médicos, nossos enfermeiros, nossos dentistas, todo mundo junto, podemos passar com muito menos drama por algo que o mundo inteiro vai passar e o Brasil vai passar bem, e esse assunto vai ser superado.
Mas, ministro, uma coisa, algumas manifestações estão sendo chamadas para o próximo domingo, isso acaba sendo atiçado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, mesmo que indiretamente, a hora que ele critica o senhor numa entrevista para uma rádio. Portanto, isso não atrapalha esse trabalho todo que vocês estão tentando fazer? Todas as vezes que a gente tem um quadro, a gente sabe que tem coisas que conspiram para ajudar a melhora e tem coisas que conspiram para não ajudar. Às vezes a gente está ali na beira do leito do nosso paciente, comemora que um examezinho melhorou hoje, acho que ele está melhor, vai dormir feliz e chega lá amanhã de manhã e fala, ixi, olha, piorou de novo. A gente vai vivendo um dia de cada vez. Como vai ser o comportamento dos brasileiros nesse final de semana, eu não sou autoridade nacional para coibir, nem sou, não estou aqui para ser o gestor das vontades das pessoas. Nós estamos numa sociedade democrática, tem leis sobre isso. Como que as pessoas vão se comportar? As pessoas, elas são donas do seu destino, individual e coletivamente. Se esse destino vai ser pautado por vamos fazer um efeito manada, vamos todos à rua, fazer uma grande manifestação, vamos insuflar, vamos nos abraçar e vamos fazer um carnaval fora de época. Eu sei que é duro lá para Campina Grande, para Caruaru. Como é que vai ser? Como é que vai ser a quadrilha? Como é que vai ser a Páscoa esse ano? Como é que vai ser o coelhinho da Páscoa? Não vai ser igual os anos que passaram. A gente vai ter que se... E outra, não adianta também na primeira semana que a gente está enfrentando, na segunda semana que a gente está enfrentando a situação, a gente já chegar e falar assim, não vou não, chega, para mim está bom, já deu. Vamos deixar acontecer. Eu estou alertando, nosso estoque está baixo, nós estamos vendo hoje uma predação dos estoques. A gente espera na semana que vem voltar aqui e falar, confirmou, a compra firmou, o fornecedor entregou, nosso estoque está subindo, nossos respiradores estão chegando, nossos médicos estão mais organizados, a enfermagem está melhor organizada, os hospitais de campanha estão melhor instalados, o plano de comunicação está melhor, o manejo social. A gente vai chegar num momento que a gente vai falar assim, ok, vamos começar a nos movimentar. Mas a gente tem condicionantes para isso. Eu acho que enquanto a gente não tiver essas condicionantes minimamente atendidas, é muito temerário perguntar para alguém que tem todos os números que nós temos, todas as informações que nós temos, que são compartilhadas com todos os ministros, com o presidente. Aqui são as informações que nós temos, os números estão lá, estão para todos. Aí é uma questão de saber cada um como interpretar esses números e para onde que a gente vai juntos, né? Acho que é isso aí. Ministro. Olha, nós recomendamos que as pessoas, todas elas, atendam às recomendações dos governadores dos seus estados que têm os melhores números e os melhores indicadores para propor as suas medidas. Que cada um faça aquilo que a sua consciência e aquilo que é uma situação que está aí. O que é da minha responsabilidade é dizer, temos uma doença infecciosa, respiratória, viral, que transmite, que o vírus é competente, se juntarmos vamos fazer contaminação um dos outros, alguns não terão absolutamente nada, nem saberão que tem a doença, outros terão formas leves, um número expressivo terá uma doença que vai levá-los ao hospital e um número vai levá-los à CTI e um número vai a óbito, ponto. No momento não tenho vacina, ponto. No momento não tenho um remédio que eu possa acreditar que usando esse remédio em larga escala eu consiga tratar. Ponto. No momento não tenho testes que eu consiga fazer na velocidade que eu poderia imaginar um país dessas dimensões para correr atrás do paciente contaminado. Ponto. No momento não tenho como pegar determinados locais no Brasil que tem milhões de pessoas em favelas com quartos minúsculos e quadros sociais para fazer isolamento. Esse é o quadro. E tenho um mundo inteiro correndo atrás dos mesmos equipamentos e mesmos materiais. Esse é o quadro geral, essa é a queixa
do paciente. A anamnese, a gente abre tudo o que pode acontecer. A história natural desta doença, ela está sendo escrita pela sociedade. As sociedades que conseguiram um código de funcionamento muito restrito, conseguiram passar sem ter a espiral alta. As que tiveram maior volume de movimentação, tiveram a espiral alta e fizeram graus diferentes de colapso. Quando se faz o colapso, a economia sofre muito mais do que quando se controla. Porque quando se tem um colapso, não tem outra alternativa a não ser uma quarentena horizontal, que nós não experimentamos no Brasil. Não experimentamos no Brasil. A gente tem visto, as pessoas têm se movimentado, os serviços essenciais estão funcionando, as pessoas têm saído às ruas, sim, a gente está vendo. Tem prefeitos que falam, eu vou largar de mão, tem governadores, a gente está vendo. Nós tivemos uma redução muito expressiva. E talvez isso é que esteja segurando esses casos que a gente está vendo, 15%, 16%, 20%, o gráfico está mantendo. Talvez esse comportamento é que esteja achatando, senão a gente estaria um dia com mais, com outro, que mais que o outro, que mais que o outro. Quando falam do carnaval, o carnaval desse ano foi em fevereiro. Se o carnaval tivesse sido em março, como alguns anos nós temos carnaval no mês de março, por conta dos calendários, e nós tivéssemos em março feito um carnaval em todas as capitais brasileiras com esse vírus já circulando, eu acho que nós teríamos tido a tempestade para lá de perfeita. Então, algumas coisas a gente entrega nas mãos de Deus, e eu acho que Deus esse ano resolveu falar, nesse ano que aconteceu, o carnaval vai ser um pouco mais cedo, porque nós fizemos uma mega aglomeração, blocos com 4 milhões, 1 milhão, as pessoas no carnaval, digamos que elas não ficam muito longe uma das outras, elas costumam ficar muito perto, né? Então acho que teríamos tido realmente um quadro terrível. Então, vamos ter o máximo de comportamento social, vamos ter o máximo de entendimento, vamos ler os livros, vamos pensar, vamos refletir, vamos buscar boas fontes, aos que destilam ódio, aos que destilam fake news, calma um pouco, deixa as pessoas respirarem um pouco, depois, mais para frente, faz um pouco de fake news, em vez de postar 10 fake news por dia, posta 2, aí ele alimenta sua necessidade da fake news, já ajuda, né? Porque dá um trabalho enorme para tirar as fake news. Então, tudo isso, cada um tem que colaborar, até mesmo aqueles que fazem as fake news precisam moderar um pouco, porque dá um trabalho muito grande a gente ficar respondendo fake news. Última pergunta, por favor, e vamos encerrar essa coletiva. Obrigada. Ministro, Thalita Fernandes, da Folha de São Paulo. Pesquisa Datafolha de hoje mostrou que a aprovação da população em relação à gestão do senhor no Ministério da Saúde da crise aumentou de 55% para 76%, mais que o dobro da aprovação do presidente. O senhor acha que, com isso, a população aprova mais o que o senhor está fazendo com a postura do que o presidente? Não, isso não tem nada a ver com a minha performance, não tem nada a ver com o presidente. Isso, nós estamos falando de instinto. Isso é um instinto de preservação da vida. As pessoas sabem, isso é instintivo. Se a humanidade não tivesse esse instinto, a Índia, com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, não teria ouvido o primeiro-ministro Modi pedir para eles irem para casa. É efêmero, é passageiro. Isso não é uma coisa que fica, essa crise passa. Daqui a pouco eu sou passado. Aqueles que vão pensar politicamente vão falar assim, e agora como que a gente faz para desgastar? Olha, morreu muita gente porque ele não preparou isso, porque não preparou aquilo. Olha, comprou esse copo aqui por R$1, quando o copo é 10 centavos. A fase do desgaste vem ali na frente. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Não esqueçam, nos sermões de Padre Antônio Vieira, tem um que fala que tudo que fizerdes pela pátria, e ela ainda assim lhe for ingrata, não tereis feito mais do que a sua obrigação, e ela o que de costume. Calma,
Não tem ninguém aqui que não entenda o papel que está cumprindo. Nós vamos cumprir, nós sabemos que esse momento é um momento de confiança. No dia que forem os dias duros, será um momento de descrédito, será um momento de raiva, um momento de ter que ter uma rejeição a alguém. Vai haver o momento da transferência da culpa. O momento da transferência da culpa normalmente é para a equipe de saúde, é para a equipe médica, é para o enfermeiro, é para o médico. Nós sabemos, nós estamos preparados para isso. Não tem ninguém que não saiba como que funciona a reação das pessoas. Nós vamos atravessar isso com o máximo de foco, disciplina, ética e ciência. Essa vai ser até o fim o nosso mantra. O que tiver confirmação científica, o que a gente puder abrir para vocês, isso vai ser assim. Mas números, pesquisas instantâneas não querem dizer absolutamente nada. Nós não somos uma ilha, isso aqui é parte do governo do presidente Jair Bolsonaro. Se eu estou aqui é porque ele me nomeou, se eu permaneço aqui é porque ele tem a caneta para me manter aqui ou para me tirar daqui. Se o Gabardo está aqui do meu lado, os dois Rodrigos, o Wanderson, é porque eu tive liberdade para montar a equipe. E talvez isso seja também um ponto positivo, que é uma equipe muito madura. É um pessoal que já trabalhou. Eu falo que o Gabardo é o nosso marujo mais velho lá. Tem muita cicatriz, tem muito talho no rosto da gente, tem muita já vitória e muita derrota quando a gente fala de saúde. Aqui não tem ninguém que vai ficar nem um pouco animado e nem um pouco deprimido com o que vai acontecer. A gente sabe o que vai acontecer e a gente vai trabalhar na realidade. E vamos caminhando, vai um dia de cada vez. Segunda a sábado, 5 horas da tarde, nós vamos dar os números. Domingo a gente descansa, é o dia de dar uma resetada. E podem contar que a gente está aí. Enquanto for da vontade, enquanto a gente for útil, né, enquanto tivermos um problema dessa magnitude, vai que a gente encontra uma solução rápido, é ótimo. E aqueles que querem ajudar, aqueles que têm ideias diferentes da gente, tem muita gente que tem ideia diferente, vai no Ministério da Saúde, pega um avião, é prerrogativa, tem uns que são deputados federais, pega um avião, vem aqui no Ministério da Saúde, a gente abre os números, discute com a equipe, mas vamos fazer isso dentro da ciência. Achismos, essas coisas assim, são muito difíceis para nós. A minha impressão é assim, não, consenso, ciência, disciplina e foco. Um dia de cada vez. Hoje não é um dia que a gente tenha que comemorar nada novo, é um dia que a gente tem que reforçar. Permaneçam, fica em casa esse final de semana, não saia, tenha paciência. Agora, quero sair para dar uma caminhada, estou com criança pequena, é importante tomar um pouco de sol, vitamina D. Me ligou hoje um médico de 90 anos de idade, falou: filho, vitamina D, um pouco de sol, ventilar, super importante, uma caminhada, fazer um pouco de exercício respiratório, abrir a casa. Isso é importante. Aglutinar e todo mundo para o mesmo point? Não, faça isso com muita parcimônia. Guarde uma distância de 2,5 metros, 3 metros das pessoas. Faça isso de uma maneira pontual. Desestressou um pouco, volta para casa. Vamos trabalhar com o máximo de inteligência. E cidades que podem ter spinning, a gente fica monitorando através do Centro de Operações de Emergência, para a gente ver como que vão se comportar esse final de semana. Algumas nos preocupam, nós já colocamos aqui. Acho que por hoje está bom, por hoje é só, e vamos trabalhar, amanhã a gente coloca. É aqui, amanhã é só o boletim aqui às 17 horas. Obrigado. Obrigada, ministro. Está encerrada essa coletiva. Em instantes, daremos início a uma nova coletiva com a equipe do Ministério da Economia. Obrigada a vocês.